E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor agora, abram as suas Bíblias no texto de Êxodo, capítulo 20. E como acabei de dizer às crianças, hoje chegamos ao 10º mandamento. Então, depois de um ano, finalmente chegamos, pela graça e providência de Deus, a forma que Ele nos conduziu ao 10º mandamento. Lembrem-se, estas palavras que foram ditas aqui, o povo ouviu de uma vez pela boca do próprio Deus. Foi, ao mesmo tempo que maravilhoso, impressionante, foi assustador. Então, considerem que este foi um momento único e inesquecível para o povo, e nós desejamos também a nossa oração, que estas palavras cheguem ao nosso coração também de um modo inesquecível, de maneira que eu e você aprendamos a corresponder ao amor de Deus por nós, através daquilo que pensamos, daquilo que fazemos, do que nos omitimos, do que falamos e, como veremos hoje, através daquilo que desejamos também. Eu quero ler o texto como um todo, assim como Deus disse aquela primeira vez, mas o nosso versículo nessa noite será somente o 17. Diz assim então, Êxodo 20, a partir do versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Leamos todos juntos o versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nessa noite de dia do Senhor podemos estar reunidos em teu nome neste culto de adoração, como o Senhor requer de nós e como amamos fazer, juntos a uma só voz, adorar ao Senhor e também juntos receber o que o Senhor tem a nos dizer. Que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento para que compreendamos a tua palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos aquilo que o Senhor quer nos mostrar. E que o Senhor prepare o nosso coração e sonde o nosso coração, de maneira que seja transformado e conformado à tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, como temos dito, estes 10 mandamentos são conhecidos como
organizados aí em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos que chamamos assim, referentes à primeira tábua, diz respeito ao amor a Deus. Se você deseja aprender como se deve amar a Deus, considere os 4 primeiros mandamentos. Pois foi isso que o próprio Deus falou naquela ocasião com a sua própria boca, com as suas palavras de um modo audível ao seu povo. E os 6 últimos mandamentos na segunda tábua tratam sobre como se deve amar o próximo, o que envolve como devem ser os nossos relacionamentos e que refletirão sempre o nosso relacionamento com Deus. Esta é a chamada lei do amor. Lei é vista muitas vezes, e é o título da nossa série, a lei de Deus hoje. A lei é visto com indisposição muitas vezes, algo pesado, algo como se fosse um mal necessário. Mas esta lei é chamada da lei do amor. Isso porque a maneira como amamos a Deus decorre da maneira como compreendemos quem Deus é e experimentamos o amor de Deus por nós. Se você ainda não compreendeu, não recebeu, não tem experimentado o amor de Deus revelado em Cristo da maneira como Deus revelou no seu Filho, você ainda não aprendeu o que é amar. Você não aprendeu o que é o amor. Então você não pode amar alguém e nem mesmo a Deus. Porque nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. É isso que encontramos em 1 João, capítulo 4, versículo 19. E além disso, a maneira como nós amamos ao próximo sempre será, como já disse, um reflexo do amor que temos por Deus. E novamente em 1 João 4 nós encontramos nos versículos seguintes, ao que eu citei agora: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Recebemos o amor de Deus por sua graça, o Evangelho. Tratamos isso na primeira mensagem dessa série, antes do primeiro mandamento. Aquele que recebeu o amor de Deus se devotará a amar a Deus e a amar o próximo também. E este 10º mandamento é o 6º da segunda tábua da lei. É o último dos 10 mandamentos. E é aquela pergunta que temos feito em todos os mandamentos para que cada um de nós reflitamos nisso. Como você entende o 10º mandamento? O não cobiçarás. Enquanto estudava, encontrei até algumas informações de estatística. Então, quantas pessoas julgam cumprir o 5º mandamento? Daí falava lá 76%. Quantas pessoas entendem cumprir o 6º mandamento e uma outra porcentagem? Este mandamento, até do ponto de vista da estatística, dessa pesquisa que foi feita, que tive acesso, não demonstra que as pessoas entendem quebrar esse mandamento com tanta frequência. Cobiçar a casa, cobiçar a mulher, boi, jumento não, né? Nunca desejei isso. Mas o que significa não cobiçarás da perspectiva da palavra de Deus? Para você hoje, se pudesse responder e explicar como você entende esse mandamento, como você responderia? E se você considera cumprir ou mais quebrar este mandamento? Você já cobiçou? Com que frequência isso acontece? Nós temos visto que o significado dos mandamentos sempre vão além daquilo que entendemos no primeiro momento, não é verdade? Isso também é verdadeiro no 10º e último mandamento. Meus irmãos, este 10º mandamento trata sobre o contentamento perante Deus e a disposição em amar. Este seria o subtema deste 10º mandamento: o contentamento perante Deus e a disposição em amar. Então, consideraremos 2 questões sobre o 10º mandamento
E a primeira é: o que Deus exige no 10º mandamento? Deus, quando fala, é imperativo. Quando Ele disse com a sua própria boca, que nos foi registrado pela sua vontade e inspirado pelo seu Espírito, Ele disse: não cobiçarás. Esta é uma exigência divina e esta exigência requer perfeição, que jamais cobicemos. E o que significa isso? Significa que Deus exige que não tenhamos no nosso coração qualquer tipo de desejo cobiçoso, pois isso é afrontar ao Senhor, é pecar contra o próprio Deus. Quero repetir: Deus exige que eu e você não tenhamos no nosso coração qualquer tipo de desejo cobiçoso, pois isso é afrontar ao Senhor, é pecar contra Ele. E a maneira como Deus disse e como Moisés registrou aqui, do não cobiçar a casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, demonstra uma progressão. E qual seria essa progressão? Começando na casa, algo mais particular que a esposa, e talvez no campo atrás de trabalho, servo, boi, jumento e qualquer coisa que pertença ao outro. O texto paralelo que a segunda geração dos que saíram do Egito, que está lá, que ouviu essa segunda geração, que está lá em Deuteronômio 5, 21, inverte um pouco a ordem dentro da realidade daquela segunda geração e diz: não cobiçarás a mulher. Começa contra a cobiça a mulher do próximo. Não desejarás a casa do teu próximo. E o desejar aqui é importante para nós, para compreendermos o que é cobiça. Nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E para compreender a exigência de Deus no 10º mandamento, é necessário perguntarmos: o que é cobiça? Seria desejar ter coisas? Então, se alguém aí, ainda solteiro, disser: eu desejo casar, eu desejo constituir família, isso poderia ser considerado cobiça? Se alguém disser e pensar: eu desejo estudar determinada faculdade, trabalhar em determinada área, são desejos, que muitas vezes o desejo é confundido com cobiça. E é importante distinguir as duas coisas. Eu desejo fazer parte de uma determinada igreja, eu desejo ser pastor, que além de ser uma concorrência, poderia ser considerado como cobiça. Desejar ter coisas, fazer coisas. Ainda que possa ser que, dependendo da maneira como se desejar ter essas coisas lícitas, venham a ser cobiça, não necessariamente desejar é ter cobiça. Cobiça vai além de desejar algo que nós devemos desejar ter. Se Deus criou a família, nós desejarmos constituir família. Se Deus criou o trabalho e nós desejarmos trabalhar em alguma área, se Deus instituiu a igreja e nós desejamos fazer parte, trabalhar, nos envolver, isso não seria necessariamente cobiça. Mas dependendo da maneira como se deseja, pode vir a ser cobiça. Cobiça, meus irmãos, se pudéssemos definir em poucas palavras, seria desejar aquilo que não é seu. É revelar um coração egoísta, mais disposto a querer ter para si algo que é do outro, do que em oferecer ao outro aquilo que lhe pertence. Cobiça, então, tem origem no egoísmo do nosso coração. Ao invés de amar, que é oferecer, não esperando algo em troca, isso que é amor. Se quiser algo em troca, é barganha. Cobiça seria, então, fruto do egoísmo, que é querer receber ou ficar ressentido. Alguém tem alguma coisa, eu não tenho, isso é injusto. Ficar chateado, entristecido, reclamando, se queixando, mesmo que na mente e no coração, sem colocar para fora, mas de ficar ressentido por aquilo que o outro tem e que você não recebeu. É revelar ingratidão.
diante de Deus. Falta de contentamento, como se aquilo que Deus tivesse te concedido fosse insuficiente. E isso, meus irmãos, falta de contentamento é impiedade. É virar as costas para Deus. Virar as costas para aquilo que Deus te deu. Ficar olhando aquilo que é do outro sem considerar o que Deus está oferecendo a você. Isso é murmuração. E murmuração, os irmãos sabem que é pecado. O povo aqui, após a saída do Egito, murmurou, com saudades do Egito, e se queixou daquele pão miserável, na linguagem deles, que eles tinham que comer, que chovia do céu. Onde já se viu chover pão do céu e eu ter que comer essa coisa? Todos os dias. É murmurar e demonstrar ingratidão. Em poucas palavras agora, o que significa cobiça? É desejar o que Deus não deseja e deixar de desejar aquilo que Deus deseja. Isso vai mais profundo do que aquilo que nós demonstramos exteriormente. Quando acontece um assassinato, um furto, um roubo, quando acontece um adultério, isso se torna evidente em algum momento. Mas e a cobiça? Algo que está na nossa mente e no nosso coração. Quem é que pode nos acusar de ter cometido este pecado, a quebra do 10º mandamento? Então, envolve os nossos desejos, que também estão contaminados pelo pecado, cujo centro nesse desejo somos nós mesmos. Não a glória de Deus e não o amor pelo próximo, mas nós mesmos. Isso então seria a cobiça, a diferença de um desejo legítimo e da cobiça pecaminosa. E a cobiça tem origem, a cobiça é a origem do pecado. E em 2 sentidos eu gostaria de apresentar essa ideia sobre a exigência de Deus e não cobiçarás, o que significa cobiça e agora o fato de que a cobiça é a própria origem do pecado, de todo tipo do pecado, para ver a abrangência, a profundidade deste pecado que envolve, como veremos, todos os outros. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Gênesis e veremos como que através da cobiça o pecado entrou no mundo. O termo para cobiça, não cobiçarás, nós vemos nos primeiros capítulos da Bíblia. Antes de irmos para o capítulo 2, veja o capítulo 3. No versículo 6, que diz, vendo a mulher, os irmãos sabem que foi aqui que o pecado entrou no mundo. Vendo a mulher que a árvore, qual árvore? A do conhecimento do bem e do mal, era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Essa palavra aqui, desejável, árvore desejável para dar entendimento, é a mesma palavra no hebraico de cobiça. Aquele desejo de fazer algo da parte de Eva, semelhantemente a Adão, de onde surgiu? Da cobiça, de um desejo pecaminoso, que foi a própria cobiça de onde entrou o pecado no mundo. E vejam só a outra ocorrência dessa palavra agora no capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis. A ideia aqui é desejáveis, aquela que ansiamos ter, e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus encheu aquele jardim com árvores desejáveis, que eles deveriam desejar. E a única que Deus disse, desta não comerás, eles desejavam. Por isso que eu disse que cobiçar é desejar o que Deus não deseja. E deixar de desejar aquilo que Deus deseja. Eles deveriam desejar todas as outras árvores. O desejo está em nós, porque Deus nos criou desejando coisas. De todo tipo, como eu falei, vocação profissional, constituição de família, o próprio alimento, mas em um determinado ponto,
esse desejo pode vir a tornar-se pecaminoso. Esse desejo cobiçoso que é fruto do egoísmo do nosso coração. Então a origem do pecado foi o momento em que a cobiça entrou no mundo também. Então esse desejo pecaminoso é a própria cobiça, que é contrário à vontade de Deus. Em segundo lugar, sobre a cobiça ser a origem do pecado, há o sentido em que através da cobiça é que o pecado é desejado, concebido e consumado. E eu quero lembrá-los do exemplo do rei Davi. Quando lá, registrado em 2 Samuel 11, nós lemos que era um tempo em que os reis deveriam sair para a guerra e ele estava em casa, dormindo até tarde. Estava tudo errado, preguiçoso, negligente em relação ao exército, ao povo, a responsabilidade que Deus lhe deu como rei. E ele, lá no versículo 2, se alguém abriu, 2 Samuel 11, nós lemos: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Ele não deveria estar ali, mas estava. Mas ele não escolheu o que ele viu. E o fato de um homem desejar uma mulher não é necessariamente pecaminoso. Mas se for outra mulher que não a sua, é. O problema não é o desejo, é quando ele se torna cobiça. Davi não escolheu o que ele viu. Ele viu lá da sacada real, aquela vista real, né, com seu bafo real de quem acordou ali naquela hora, e viu uma mulher tomando banho. O problema é o que ele fez com isso. Ele a desejou de um modo cobiçoso. Essa cobiça concebeu, o pecado foi consumado e o pecado leva à morte. Nós vemos essa sequência nesse exemplo do rei Davi. Davi, versículo 3, mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vejam este progresso da cobiça, que é a origem do pecado. Um desejo pecaminoso quando alimentado. Essa cobiça é concebida, pecado é consumado e o pecado leva à morte. Davi sofreu muito por causa do seu pecado, das suas consequências. É verdade que ele se arrependeu, temos o registro da sua oração de arrependimento, a confissão do seu pecado no Salmo 51. Mas o fato da cobiça ser a origem do pecado, que é concebido e consumado, nós vemos Tiago explicando isso também. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 12 ao 15, diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: viu, Davi? Você não foi tentado por Deus. Mas Deus nos conduz por caminhos em que seremos expostos às tentações com o propósito de nos provar, de nos aperfeiçoar, de nos santificar. Não é verdade que diariamente somos tentados? Muitas vezes em muitas coisas. E a questão não é que Deus está nos tentando. A questão é que Ele nos conduz, nos preserva de uma maneira em que passamos por momentos em que seremos tentados, mas Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que está presente em todo o coração que já passou na face da terra, exceto do Senhor Jesus. Coração pecaminoso é um coração cobiçoso. Então a cobiça
depois de haver concebido, quando atrai, como foi com Davi, como pode acontecer comigo e com você. Seduz, e a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, é através da cobiça que o pecado, aquele desejo pecaminoso, é concebido, é alimentado pelo nosso coração, egoísta, cobiçoso, e o pecado é consumado. Isso é uma afronta a Deus. A cobiça é um pecado grave e é extremamente abrangente, envolve todos os nossos pecados. Então, o que Deus está exigindo no 10º mandamento aqui em Êxodo 20, 17? Que jamais, como diz o Catecismo de Heidelberg, jamais pode surgir no meu e no seu coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Você pode controlar o desejo do seu coração? Jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre, de todo o coração, odiar todos os pecados e amar toda a justiça. Porque cobiça é desejar o que Deus condena e deixar de amar aquilo que Deus ama. E quando alguém recebe o amor de Deus e aprende a amá-lo, passa gradativamente a mortificar a cobiça do seu coração. Aprende a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Então, o que Deus exige no 10º mandamento é a nossa primeira pergunta. Que Deus exige que nunca cobicemos no coração qualquer coisa que afronte ao Deus Santo. Seja em pensamento, naquilo que desejamos, nas nossas vontades, naquilo que dizemos, mas que procede de uma cobiça do coração. Deus sabe o que está no nosso coração. Ele nos vê. E este fato de que Deus nos vê, sabe da cobiça que está no nosso coração, revela algo sobre quem Deus é, em decorrência do que Ele exige de nós. E a segunda pergunta tem a ver com isso. O que Deus revela no 10º mandamento? E a resposta é que Deus revela que Ele sonda o nosso coração e não é indiferente. Ele reage a nós. Ainda que todos ao nosso redor nem imaginem o que está no coração, Ele ouve aquilo que a gente pensa. Querem um exemplo? O Senhor Jesus, quando esteve entre nós, Ele ouvia os pensamentos dos fariseus que o estavam acusando. Deus ouve o que nós pensamos. Ele vê o que nós desejamos, sabe quais são as nossas vontades. Há aquela ideia de que no último dia nossos pecados vão ser passados no data show, né? No telão, tudo vai ficar aberto. Se isso fosse acontecer com cada um de nós, levaria uma eternidade. Mas isso não significa que somente lá no último dia isso vai ser exposto. Meu irmão, minha irmã, a cada dia, a cada momento da sua vida está aberta diante do Deus a quem você deve prestar contas. Isso é verdadeiro sobre todos que foram criados por Deus e prestarão contas a Deus. E o que nos enche mais de um santo temor quando entendemos isso, que Deus vê o que está no nosso coração, sabe o que nós pensamos, sabe o que nós desejamos, aquilo que é pecaminoso inclusive, Ele reage a nós. Ele fica ofendido. Ele pode se alegrar também quando o agradamos, com aquilo que desejamos, com o propósito que temos, mas Ele reage a nós. Ele se ofende extremamente quando nós cobiçamos qualquer coisa. Percebem como o 10º mandamento é extremamente amplo naquilo que Deus exige? Nunca pode passar nenhum desejo pecaminoso no seu coração, na sua cabeça. E isso muitas vezes devemos reconhecer que não temos controle, mas muitas vezes alimentamos um desejo pecaminoso, como fez Davi. Como eu e você já fizemos na nossa vida, pois somos pecadores. E o 10º mandamento é profundo também. Não visa somente o que é exterior. Não que os outros mandamentos tenham a ver somente com o que é exterior. Mas esse
em especial, escancar aquilo que está no nosso coração. De maneira que quando vimos outros mandamentos, do 5º ao 9º em especial aqui, mas também os primeiros mandamentos, a quebra deles é uma quebra também do 10º mandamento. Eva, também Adão, quebraram o 10º mandamento antes de haver lei. Todos os nossos pecados são uma quebra do 10º mandamento, porque procedem de algo que desejamos, de algo que foi concebido e deu à luz o pecado. Isso que leva à morte, a própria condenação. E para ficar mais claro isso, devemos lembrar dos outros mandamentos. Pecado não é somente quando se deixa de honrar aos pais, quando se rouba a vida de alguém, como no 6º mandamento. Alguém que adultera exteriormente, quando furta, o 7º e o 8º pecado, ou quando se deixa de dar um testemunho fiel. Pecado é mais profundo e mais abrangente do que isso, é mais grave do que isso. Tem a ver com a condição, o estado, a corrupção do nosso coração. Jesus disse isso no Sermão do Monte. Lá no capítulo 5 de Mateus, quando nós lemos das palavras de Jesus, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Não é só o tirar a vida de um modo exterior e literal. Tem a ver com o que está no coração. De tomar aquilo que é do outro. A honra, a vida, as posses, a dignidade, todos os outros mandamentos que nós vimos. Jesus também disse, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, a partir da sua cobiça, já adulterou com ela. Portanto, meus irmãos, pecado é cobiçar no coração, é ter um desejo pecaminoso que é uma afronta a Deus e que mesmo que não seja exterior, que os outros não vejam, Deus sabe, Ele vê e reage. E todos prestarão contas diante de Deus. Cobiçar é ter qualquer desejo cobiçoso que afronte ao Deus Santo, o Deus que sonda o nosso coração, o Deus Santo e Soberano que nos vê e reage a nós. E para concluir, algumas aplicações, aqui finalizando não somente esta exposição, mas também a série de mensagens nos 10 mandamentos. Como entender o 10º mandamento nos nossos dias? Aqui, como vimos, fala de servo, serva, boi, jumento. Muitas vezes nos sentimos distantes destas palavras. Mas nos nossos dias, na nossa realidade, como que o padrão da lei, o mandamento do Senhor se aplica a nós e como você deve buscar obedecê-lo na sua vida. E eu quero começar a responder isso de uma forma mais prática, lembrando do Catecismo Maior de Westminster. E há 2 perguntas que falam sobre este mandamento, explicando os deveres e as proibições. Então diz assim que os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição. O que Deus exige? Que você tenha contentamento, que esteja alegre com o que Ele tem te dado, que possa expressar nada tem me faltado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, como vimos há pouco tempo, essa suficiência em Deus. E além disso, diz o Catecismo Maior, uma disposição caridosa, amorosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele, ao próximo, se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. É um contentamento diante de Deus,
que é revertido em amor àquele que está próximo a nós. Em especial, próximo aqui são aqueles da família da fé. E quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? São o descontentamento com o nosso estado. Aquela insatisfação que, na verdade, é ingratidão com o que Deus tem nos dado. A inveja e a tristeza pelo bem de nosso próximo. Ficar ressentido pelo fato do outro ter sido abençoado com algo que você não possui, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertence. Então, considerando tudo que nós vimos até aqui, você deve ler novamente o 10º mandamento da seguinte maneira, respondendo sinceramente no seu coração diante de Deus algumas questões. Quando diz não cobiçarás a casa do teu próximo, quantas vezes você já invejou, não somente a casa bonita, quantos metros quadrados, não somente isso, mas a vida, as conquistas, as posses de alguém, ficando ressentido. Eu queria ter essa vida, eu queria ter essa casa, eu queria ter essas posses, porque para mim é mais difícil que para o outro. E às vezes essa inveja, essa cobiça, é aplicada até mesmo àqueles que são incrédulos. Eu sou crente, faço o melhor possível e Deus abençoa o descrente, que é bem mais fácil ser descrente do que crente, certo? Isso é cobiça, isso é ingratidão com a bênção maior que Deus nos concedeu. É inveja. Quando diz aqui não cobiçarás a mulher do teu próximo, o cônjuge. Quantas vezes você já desejou o que não é seu? E não pensem aqui somente naquilo que chega ao adultério, dependendo do tipo de pensamento que se tem. Sabe aquelas comparações sobre a aparência, né? Alguém pode ter já um cônjuge ou alguém pode não ter ainda um cônjuge. Então vamos pensar tanto solteiro como casado. Eu queria ter uma mulher como aquela bonita, ou um homem no caso das moças, alguém mais conservado, né? Quando vai avançando a idade, questão de aparência ou de características pessoais. Comparações, aquela pessoa é assim, a minha esposa é assim. Essas comparações também é um desejo pecaminoso de desejar ter aquilo que não te pertence. Isso pode vir a tornar-se cobiça. Comparações com aparência, características pessoais e outras coisas que é, na verdade, uma demonstração de insatisfação com o que Deus te deu. Ou, para os solteiros, com aquilo que Deus pode te dar. Você está olhando e desejando algo que não é seu. Quando diz aqui, nem o seu servo, sua serva, boi, jumento, no que envolve pessoas com as quais você se relaciona, e que os outros se relacionam, o seu trabalho, quantas vezes você já se queixou sobre as pessoas que colocou ao seu lado? Eu queria ter nascido em outra família. Por que meu pai e minha mãe é assim? Né? Esse irmão, eu queria ser filho único. Esse irmão aqui só me perturba. Desejar ter a vida do outro, queria ter outros amigos. Aqueles que estão próximos parece que não nos agradam. Queria fazer parte de outra igreja. Queria que tivesse outras pessoas, outro pastor, como lá naquela. E nos trabalhos e nas realizações de alguém. Quando não se reconhece a forma como Deus está envolvido na sua vida, Ele que te colocou na sua família, Ele que te deu o seu trabalho, te dá a oportunidade de estudar, coloca as pessoas que Ele quer do seu lado, com o propósito que Ele tem. E por último, quantas vezes você já murmurou, tanto externando isso em palavras como no próprio coração, revelando ingratidão a Deus, ofendendo a Deus ao quebrar este mandamento, ainda que os que estão ao seu redor não tenham ouvido Deus, ouviu. Voltando às perguntas iniciais, como temos feito, quanto você considera cumprir ou quebrar este mandamento? Depois de tudo que consideramos aqui, e não é tudo que temos a dizer sobre este mandamento. Você já cobiçou? Recentemente,
nessa fase de vida, o que você tem cobiçado? Você já desejou algo que Deus detesta? E já deixou de desejar algo que Deus se agrada? Você se vê como um transgressor da lei de Deus, depois dessa série inteira de mensagens que nós vimos? Ou não tanto assim? Quando nós vemos as Escrituras como um todo e na história da igreja, através desses documentos que são os catecismos, nós reconhecemos que é impossível alguém cumprir a lei. Quanto mais conhecemos a lei de Deus, quanto mais vemos as suas exigências e o pecado que está no nosso coração e a cobiça que há naturalmente em nós, mais desesperados ficaríamos se não fosse a graça de Deus para conosco. Então, algumas lições para, de um modo realista, nos encorajar e ver da perspectiva bíblica essa questão do 10º mandamento, que, como eu disse, envolve todos, por isso é o fechamento dessa série também. Nunca se esqueça da condição do seu coração. Ao mesmo tempo que Deus te criou para desejar aquilo que é desejável aos olhos dele, o pecado faz com que você deixe de desejar aquilo que Deus deseja. Aquilo que Deus te deu. Lembra de Adão e Eva no Éden. Deu muitas árvores, frutas, mas eles desejaram cobiçar aquela única que não poderiam. Ao mesmo tempo, nosso coração cobiçoso é inclinado a desejar o que é abominável, não desejável. Como lemos no texto de Tiago, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O desejo da nossa carne é expresso aqui como uma guerra, os prazeres. E o ponto aqui de Tiago é apresentar: cobiçais e nada tendes. Vocês desejam aquilo que não deveriam desejar. E é este o problema. Em segundo lugar, considere perante quem você vive. Nós vivemos perante um Deus soberano que sonda o nosso coração e reage a nós. Ele está envolvido com todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida, e Ele reage, Ele se agrada, ou Ele se desagrada. E a palavra de Deus nos revela isso quando nos debruçamos sobre ela e Deus fala conosco. Hebreus 4 nos diz: porque a palavra de Deus é viva, os 10 mandamentos, toda a palavra de Deus, e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você vive diante do Deus soberano que sonda o coração a quem você prestará contas. E avalie, em terceiro lugar, a condição do seu coração e a disposição em relação ao seu irmão. A condição do coração e a disposição em relação ao seu irmão. Sinceramente, responda diante de Deus. Ao olhar pelo espelho das Escrituras, se você pode dizer que tem revelado contentamento, gratidão, suficiência em Deus, pela maneira que Ele tem te suprido, não somente materialmente, mas em todas as coisas. E se você tem revelado uma disposição amorosa em relação ao próximo, nos seus relacionamentos familiares, no contexto do seu trabalho, dos seus estudos, mesmo neste período de distanciamento, e temos sido provados nesse sentido. A que ponto vai essa disposição amorosa? Quando muitas vezes estamos impedidos de estar fisicamente juntos ou com restrições, pelo menos. E tanto o contentamento diante de Deus, como a disposição amorosa em relação ao irmão, é fruto do amor de Deus para com você. Isso significa, se você não tem demonstrado contentamento e essa disposição amorosa, ao invés disso tem sido egoísta e murmurante,
significa que você tem que se voltar para aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Ser constrangido por esse amor e ser movido ao contentamento, a essa disposição amorosa. O apóstolo Paulo aprendeu isso, ele não nasceu sabendo. E lá em Filipenses 4 nós lemos Paulo exultante de alegria mesmo, numa situação de encarceramento, preso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele se alegra pelo amor demonstrado pelos irmãos para com ele. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Isso é contentamento. Em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então ele diz, tudo posso. Todas as coisas, com contentamento e disposição amorosa, naquele que me fortalece. Não depende das circunstâncias ou daquilo que eu gostaria de ter, mas daquilo que eu já recebi. Por que pregamos os 10 mandamentos, meus irmãos? Agora, para fechar esta série. Para que durante a nossa vida nós aprendamos cada vez melhor que somos pecadores e o que isso significa. E que desejamos buscar não aquilo que queremos obter, mas aquilo que já nos foi concedido em Cristo Jesus. Ele entregou-se a si mesmo, viveu no nosso lugar, cumpriu todos os mandamentos, inclusive o 10º, para que pudéssemos receber a sua justiça e o perdão de pecados. E que isso nos mova cada vez mais a cada um de nós, a sermos zelosos diante de Deus e conformados à imagem de Cristo Jesus. Quanto mais estudamos a lei de Deus, a palavra de Deus, mais seremos conduzidos aos pés do nosso Salvador. Por isso, nunca perca de vista que somente um cumpriu o 10º mandamento com perfeição. Nós somos transgressores deste mandamento e dos outros com frequência. O único que cumpriu foi o Senhor Jesus, que revelou a disposição em receber o castigo devido a pecadores. Isso é disposição amorosa. É amar e entregar a própria vida por pecadores indignos. E somente Ele revelou o pleno contentamento diante de Deus em fazer a vontade do Pai. Aquele que é o possuidor de todas as coisas, primeiro, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas que Ele veio a este mundo de uma forma a ser humilhado e morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Aquele que desejou carregar a nossa cruz para que pudéssemos ter vida. Vida em abundante, encontrando contentamento e suficiência nele e transbordantes de amor e gratidão diante dele em relação a quem está próximo a nós. Que Deus nos abençoe. Amém.